Eu acho que na verdade eu ia começar perguntando pra você, na época que você estava olhando as... Porque primeiramente você começou todo o processo, né? Sim. Era um processo mútuo, mas acho que você começou tudo. Quando você olhou para as duas pinturas assim, o que mais ou menos que você estava pensando assim na hora, assim, quando você executou cada uma? Porque cada uma tem um toque bem peculiar, né? Uhum. Eu acho que você ainda tem a imagem delas na cabeça, assim, né? Eu acho que... Tenho bem. Então, acho que é isso que eu queria saber, assim, porque exige uma certa sensibilidade visual, né? Eu acho que isso que é bacana, assim, no trabalho inteiro, assim. Dessas duas pinturas, eu lembro que a primeira, eu não lembro os títulos delas, A da Chuva. A da Chuva. Uhum. Essa me chamou muito a atenção da primeira vez que eu vi, foi bem antes de eu dar a ideia, né? Uhum. Quando eu vi os seus trabalhos no Facebook, Uhum. mesmo os seus primeiros desenhos, assim, que me chamou muito a atenção, porque eu não conhecia o seu trabalho até então, né? Eu conhecia você, mas eu não sabia para onde ia o seu trabalho. E eu comecei a ver todos os seus trabalhos no Facebook, meio que seguia o que você fazia e colocava lá. Pois é. Eu sempre fiquei muito admirado com tudo, né? Que é difícil a gente pegar alguma coisa que chame a nossa atenção dessa forma, né? Rola essa identidade mesmo, né? Eu me identifiquei com essas obras. Tem isso, né? Uhum. E eu sempre fui muito sinestésico também. Eu gosto dessa sinestesia e isso sempre me chamou a atenção. Não sei se cabe falar dessa maneira, mas é uma sinestesia que não é só das cores que você usava, mas da forma que você dava. Uhum. Você acha que as cores, assim, elas influenciavam bastante nas notas que você ia usar? Absolutamente, porque a minha relação com as notas musicais e as combinações de notas musicais, eu tenho muito disso nas minhas composições de pesquisa de som. Eu tenho uma ideia na minha cabeça do som que eu quero. Uhum. Então, alguns eu já conheço, eu já sei como funcionam, eles já vêm de outras coisas que eu ouvi, então, mas eu preciso complementar eles com outras coisas, então eu vou pondo sons. Eu toco aquele acorde e vou pondo som, mas se juntar assim, com essa nota, trocar essa nota daqui e colocar aqui, sempre procurando esse colorido, né? Então o colorido das suas telas me chamou a atenção, por essa razão. E eu sou um apaixonado pelo abstrato. Eu não sei, os seus quadros não são exatamente abstratos, mas eles também não são totalmente concretos, eles são realistas, né? Tem uma pegada assim meio tênue entre o figurativo e o abstrato. Exatamente. Principalmente os mais recentes, né? Acho que ele tem então essa abstração da realidade, não sei, nas suas pinturas sempre me chamou muito a atenção. Eu lembro dos primeiros desenhos que eu vi seus, eu não sei de quando eles são, eles são meio fantásticos, né? Eu lembro de umas coisas... né? Isso! Uma casa na árvore flutuando no espaço, uma coisa mais ou menos assim, cheia de estrela. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso, né? Aquilo é mais realista, né? Mas um plano fantástico, né? Eu senti esse desejo de cara. Eu sempre achei o seu trabalho muito musical. E é uma associação que pouquíssimas pessoas fazem da imagética, né? A imagem ser musical. Para mim isso é muito claro. A imagem tem um som, principalmente as mais abstratas, mais cheias de cores, elas são musicais. E é interessante que a gente estava conversando logo no começo do processo inteiro, que sempre quando eu faço uma tela eu faço ouvindo uma determinada música. Sim, né? Também, isso me chamou muito a atenção. E porque eu tenho também o contrário, eu sempre procuro atribuir uma ideia imagética à música que eu vou fazer.
Eu vou ler uma partitura, vou ler uma música nova, alguma outra coisa, para fundamentar a minha interpretação, eu procuro esse objeto visual. Assim, isso pode ser qualquer coisa, pode ser só uma cor, pode ser uma figura, um bicho ou uma cena de teatro, uma emoção trazida para essa coisa visual, né? Você lida visualmente com isso e acho que isso enriquece a música sempre. Do processo inteiro você começou a fazer as composições em cima dos quadros e quando eu ouvi é engraçado porque eu devo perceber mais ou menos determinadas formas ou determinados tipos de interpretação que você pode ter tido daquela tela. Mas é engraçado que em cima das composições que você fez, eu imaginei outras coisas, assim, sabe? Uhum. Então parece que é um processo que não termina, porque querendo ou não, você vai puxando da sua própria bagagem, né? Do seu Total. Conhecimento próprio, Uhum. né? Experiências próprias. E toda essa coisa do impressionismo em volta de toda essa... Seja do processo que são impressões, né? Uhum. Eu acho que... Eu imaginei alguma coisa assim naquela época, assim, sabe? Daquele estilo, assim. Me veio muito muito claro essa pegada, digamos assim. Sabe? A partir das duas impressões que você fez dos meus quadros. Ah, sim. Sabe? Eu acho que eu tive muito claro isso. Uhum. E eu acho que ficou mais claro até porque, querendo ou não, o impressionismo pra mim sempre foi uma referência muito forte, sabe? E eu não sei pra você, assim, se você tem essa aproximação, porque foi uma coisa que te interessou, né? Mas eu não sei na música se é uma... Na pintura, o impressionismo sempre me impressionou muito, né? Sempre me chamou muita atenção. Do impressionismo pra frente, assim, é o que eu tenho mais identidade mesmo. Sempre me causou as coisas mais maravilhosas, os maiores deslumbres, né? E na música é engraçado. Eu sempre tive contato com todos os períodos, né, da música, todas as estéticas. Eu gosto muito de todos, cada um com a sua particularidade, né? E engraçado que eu fui descobrindo essa influência do impressionismo musical em mim aos poucos, assim, não era intencional, eu não vou trabalhar com essa estética impressionista, não, as coisas iam nascendo, essa influência, não sei, eu fui pincelando ela, eu não sei explicar, mas as pessoas iam me apontando, né? Ah, você tem influência impressionista aqui, tem um pouco de Fauré, um pouco de Debussy, isso é meio Ravel. Poxa, de fato, tem. Então é uma coisa que está no meu ouvido. Então acho que nessa busca de cores sonoras eu fui por aí. Eu sei que eu vou muito por aí pelos impressionistas e o modernismo russo, né? Musicalmente falando, é onde eu tenho as minhas maiores inspirações. Mas eu acho engraçado porque eu já ouvi algumas composições, tanto do Ravel quanto do Debussy, e, principalmente uma particular do Debussy, que agora eu não recordo o nome, que ele usa muito notas bem agudas, e pianíssimo, e ele vai fazendo não sei, é uma coisa muito variada, assim, mas que no momento que eu ouvi aquilo, e se eu não me engano até o nome, porque eu não sei francês, mas se eu não me engano até o nome tem alguma coisa a ver, me lembrou muito Chuva também. E eu acho que foi foi um pouco antes, inclusive, de eu fazer aquela primeira tela. Foi uma das primeiras músicas que eu ouvi, assim, dele. Geralmente, se você apresentar, mesmo com uma pessoa que não tenha um conhecimento muito mais aprofundado em qualquer tipo de arte, às vezes elas fazem essa associação, né? Sim. Elas pintam essa imagem, esse quadro na cabeça. Assim. Sim, é muito comum.
É você... Mesmo coisas que causam muita estranheza, né? Eu procuro ir por aí com as pessoas, que as pessoas têm hoje um preconceito muito grande, né? Com tudo que foge, né? do comum, do que elas estão acostumadas a ver, com o que elas aprenderam que é bonito, né? Tanto na música quanto nas artes plásticas. Isso vai para tudo. Acho que nas artes plásticas e na música isso eu vejo, acho que sofre mais com isso, né? Sim. Que sentido que faz esse quadro, né? Só um monte de... Pra mim faz todo sentido. Pra mim faz todo sentido. Ou músicas que trabalham com ruídos ou com mais dissonâncias, né? Então eu vou por aí. É onde eu provoco mais as pessoas. Tudo bem, mas o que te vem na cabeça com isso? Ah, uma coisa muito feia. Então tá, é uma coisa muito feia. As coisas feias também existem, né? Com certeza. E porque elas existem, porque existem as bonitas, né? Então as coisas feias, eu tenho um aluno que ele fala, nossa, esse trecho, uma música lá, isso aqui é muito azedo, não consigo entender o que é azedo. Eu falei, então me descreve o que é uma coisa azeda, com esses sons. São essas as palavras que você tem para usar nessas notas musicais. Você vai me descrever o que é um sabor azedo com essas notas. Fica mais fácil? Ele acha que fica. Eu ainda não ouvi o resultado, vou ouvir essa semana. Mas então é isso, mostrar o que é o azedo, o que é o feio, essa imagem, né? Então, de fato, as pessoas trazem Engraçado, isso, né? Acho que é porque a maioria das pessoas é muito mais visual mesmo, né? Apesar de ter eu mesmo, apesar de ser visuais, eu tenho um carinho muito especial por música, né? Mas é engraçado que também não é todas as pessoas. Eu acho cara, muito triste e muito surreal quando alguém me fala que, por exemplo, não tem gosto musical, assim, sabe? Não gosta de ouvir música, não tem costume de ouvir música. Seja música popular, seja música erudita, sabe? Mas eu acho um pouco triste, assim, porque é uma coisa que, sei lá, no meu caso, assim, me motiva muito, sabe? Eu posso estar... Eu posso estar mal, sei lá, se eu quiser ouvir uma música que vai me ajudar nisso, beleza. Ou se estiver muito alegre também, que vai tanto me levar para uma coisa, para um estado mais alegre também, quanto para um estado mais calmo, mais pensativo e tal. Eu não consigo me imaginar sem música. Mas eu acho engraçado que muita gente que tem, por ser mais visual mesmo, porque querendo ou não, a nossa visão é o sentido mais apurado que a gente tem, eu acho que esse processo de uma espécie de reinterpretação da música em uma coisa mais visual, eu acho que às vezes vem um pouco mais naturalmente, que nem a gente estava falando, né? Que às vezes muita gente vê uma determinada nota e provoca uma cor, ou provoca uma espécie de cenário. Mas eu, pessoalmente, quando eu comecei a fazer os trabalhos baseados nas suas duas composições, eu achei engraçado porque me veio também esse processo ao inverso, mas parece que é um pouco mais complicado, sabe? Eu não sei se é porque, por exemplo, no da cena poética, me veio uma coisa muito abstrata, assim, na cabeça. Lembra que eu falei que ela era tão suave que parecia uma aquarela? Sim. Então, tanto até que é o que eu comecei a fazer. É engraçado você falar da aquarela, pensando na maneira em que eu pintei essa peça. Eu sempre trabalhei com cordas, né? E atualmente eu tô com violino. E foi enquanto a menina afinava o violino, né? Afina em quintas, né? Aí ela afinando, eu tocava um acorde, combinava com aquele. Eu falava, não, sustenta essas duas cordas. Eu ia tocando um acorde e trocava. Nossa, legal, agora sustenta a outra, as outras duas cordas. Eu tocava o acorde, legal, eu vou escrever alguma coisa com isso. Bacana. Então nasceu assim, eu pintei como uma aquarela também. Não sei se tem alguma coisa a ver com o processo também, mas você acha que essa cena poética
é mais pessoal para você do que, por exemplo, a dança dos sátiros ou o contrário? Pessoal, Pessoal, não sei, assim, porque assim, por exemplo, pra mim, a cena da chuva, a cena da chuva tem uma história pra mim, né? No caso, eu fiz, é uma pintura que eu fiz pro meu pai, por exemplo. sim, sabe? eu lembro que você... Então, eu sinto que tem uma carga muito mais pessoal nela do que a do trem, por exemplo. Porque a do trem já a ver com uma coisa muito mais da pesquisa sobre arte e do cotidiano urbano, né? Que é uma coisa que eu sempre fui muito interessado e sempre pesquisei muito. Mas aí eu queria saber se tem alguma relação, assim, com alguma das duas, assim, pra você, das peças que você fez. Acho que eu tenho uma relação muito forte com elas duas. Eu tenho com tudo que eu escrevo. Isso é da minha natureza. Canceriano que se apaixona 5 vezes por dia. Essa carga, tudo é muito forte. Principalmente quando fala de arte, né? É o que eu vivo, o que eu respiro. Então sempre é de verdade, eu falo para as pessoas. Mas elas são bem contrastantes, né? Então acho que não, elas lidam com aspectos diferentes da minha vida. Quando eu escrevia a cena poética, parece bobo, mas tem um significado muito forte, né? Foi agora no fim do ano, eu estou exausto, terminando tudo da faculdade, e todo mundo estava indo viajar. Eu sempre gostei muito de praia, a praia sempre me renovou, eu sempre gostei do pôr do sol na praia, que é esse o subtítulo, né, da cena poética, né? A primeira vez que eu fui pra praia eu era bebê. Eu passei minha vida toda com esse contato com o mar, com a água. É uma coisa bem pessoal mesmo. Muito né? pessoal. Com certeza. E eu sou muito meditativo em tudo. Tenho uma espiritualidade muito forte ligada com isso, né? Então eu estava sentindo falta disso, de mar, de praia, de renovação, Engraçado de que mudança de também, energia. engraçado que fica bem claro na peça esse toque delicado, assim. Eu acho muito... Então eu somei com esse aspecto técnico que eu já tinha ideia de trabalhar, dos sons do violino, né? Tanto que os sons as cordas soltas do violino, né? Elas estão presentes, né, na peça inteira. Com essa ânsia espiritual, né? Então acho que eu meio que compensei esse desejo, né? Eu canalizei, né, essa composição. E a dança dos sátiros é aquele, como fala do meu eu pianista, né? Eu acordo e durmo pianista todos os dias, minha cabeça está nisso o tempo todo, no que eu faço. Eu te mandei a versão para piano e violino, né? Que também é uma ideia que eu estava tendo, dela tocada nas cordas. E acho que ela está ligada ao meu lado mais brincalhão, voluptuoso, explosivo. Ela é irônica, né, o tempo todo, depois ela explode, fica forte, e ela foi escrita primeiro para uma peça para piano solo, né? Ou seja, para eu tocar. Então fala muito de mim, do meu toque, tudo que eu escrevo, meus colegas pianistas e compositores, eles falam que tem um toque muito pessoal. E claro, é tudo que eu ouvi, que eu estudei, que eu li, que eu toco, né, até hoje. Tudo isso está refletido nas minhas composições. Então eu sempre escrevo para eu mesmo tocar.
Minha professora aqui, ela fala, mas quem mais vai tocar isso? Eu não sei, se alguém quiser tocar, pode tocar, mas eu escrevo pra mim, primeiro pra mim, né? Mas pra você mesmo, né? Tem casos que eu escrevo pra uma outra pessoa, né? Então eu penso nessa outra pessoa, mas é difícil manter o meu eu pianista, o meu repertório, né? Porque, lógico, as duas são mais pessoais, assim, mas é como... E eu acho que tem um pouco a ver com o meu processo também. Porque, querendo ou não, eu sinto que as minhas pinturas também tem muita aquela carga pessoal, mesmo as mais, digamos, de pesquisa, assim, é um pouco de como eu me enxergo nesse mundo, né, inserido, assim. Eu tô sempre por aí. E eu acho engraçado que tem um pouco essa coisa, parece que uma das duas obras que a gente escolheu, tanto minha quanto sua, parece que realmente é uma carga um pouco mais emocional, mas no sentido pessoal de, sei lá, alguma coisa que é ligado a alguma emoção nossa, sabe? Alguma memória de infância. Sim, e é engraçado, eu falei tudo da dança do sátiros, menos uma das aspectos mais importantes. Ano passado eu me envolvi com dança. Então eu tive e ainda estou nesse projeto de um amigo, né, os ensaios poéticos, que pega o repertório, os bailarinos, eles criam uma dança, uma bailarina assim, incrível. E uma das danças que eu vi fazendo foi em cima de uma peça do Vila Lobos, o Lobozinho de Vidro. Fez uma coisa super maluca, maravilhosa. E ela começou um processo pessoal de filmar a dança dela no apartamento dela, com músicas que ela punha, ela dançava, filmava, e ela me mostrou isso um dia. Aí eu falei, eu gostei pra caramba, né? Eu falei, eu vou escrever uma coisa pra você dançar nesses seus vídeos. Ela ficou super animada. Então eu tava com isso e eu queria te mandar uma coisa contrastante, eu somei as duas coisas. Tá até na partitura de Manguei, né? A bailarina Mainá. E tava muito na minha cabeça, além dessa figura que eu vi dançando na Mainá, com esse meu lado mais espirituoso e irônico, né? Sarcástico, né? E a figura do sátiro, que eu acho incrível, eu adoro mitologia. E sempre essas figuras dos demoninhos, dos demônios, sempre me chamam muita atenção. E então criar essa coisa mais irônica, né? E é uma valsa, né? Eu fui por todos os lados, né? É uma valsa para sátiros dançarem, né? Então isso ficou mais na minha cabeça, né? Os sátiros dançando, né? Os casquinhos na floresta, uma valsa vienense, né? Eu não sei numa valsa vienense, mas eu fui buscar ali a valsa vienense do século XIX para escrever a dança dos sátiros. Então eu mergulhei em ironia, né? Quando eu fui ouvindo a dança dos sátiros, talvez justamente por aquela coisa do contraste, porque a cena poética eu vejo muito como até uma coisa um pouco próxima da tela da chuva, por exemplo, sabe? Sei. Um pouco próximo, apesar de ser um pouco mais... É meio engraçado falar assim, né? Apesar dela parecer um pouco mais branca azulada e amarronzada, sabe? Pra mim, por exemplo. Mas um marrom quente, assim, tipo um castanho. Sei. Mas com a mesma pegada, assim, mais delicada. E a dança dos sátiros um pouco mais colorida, mas já próxima também da tela do trem, no sentido de que tem um pouco mais de... uma coisa um pouco mais... cores mais escuras, sabe, digamos assim. É legal, assim, porque nesse processo inteiro
Você vai vendo coisas que vão se aproximando muito. Tanto da... Porque, por exemplo, eu pedi pra você escolher as suas peças, né? As minhas você já sabia qual era. Então eu achei bem engraçado porque elas próprias já têm essas aproximações. Você falando isso, a cor que você viu na minha música, a dança dos sátiros eu vejo muito verde nelas. Muito verde? É uma coisa que eu vejo. E quando eu começo a compor alguma música, eu tenho duas maneiras de escolher quais serão as notas, né? Qual vai ser a primeira, né? Porque todas as outras nascem da primeira. Né? Ou é a que já está na minha cabeça, então eu já começo a escrever a partir do que já está tocando na minha cabeça. Ou eu sento no piano e começo a experimentar e vai do que nasce. A dança dos sátiros começou por aí. Então, a primeira nota foi o Mi. O Mi já é uma nota que tem muito verde para mim. Quando eu fui escrever as duas impressões, né? Tem um elemento para mim que foi o elemento que eu consegui traduzir, aquele monte de cor, que é uma chuva colorida, né? Eu falava que era uma chuva lisérgica. Porque eu acho linda aquela cor, um quadro cheio de cor, então eu tentei encontrar um elemento que traduzisse todas essas cores, né? Que é o elemento que vai caindo. Então eu quis pintar aquelas cores na minha música. Eu falei, não, isso não pode faltar. Acho que essas cores tem que ter, porque é o que me causou deslumbre. E já o outro quadro da estação de trem, eu sempre tento fugir do óbvio.